né, a oração dele aí. Muito, muito boa. Muito bem. Rafael. Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Hoje nós vamos dar sequência, né, a esse estudo que a gente tem feito, né, sobre as obras sociais, né, e a missão da igreja. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o papel histórico da igreja em obras sociais. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, me avisam, por favor. Estamos vendo, viu? Não, beleza. Bom, meus irmãos, a gente vem falando aí, né, com essa série, teve as ministrações, né, do reverendo Marco Antônio, que falou sobre a missão da Índia, sobre a importância da igreja, né, nessa missão, dos desafios, né, que ele passou, que as missões na igreja, no mundo passam, né, porque quando ele fala ali, talvez muda alguns aspectos, mas esse é basicamente o desafio de todo missionário, né? Quando a gente fala em questão de cultura, né? Sair do Brasil e para uma cultura indiana, né? Como que é aquela quebra de paradigma, né? Que ele tem que passar. Muitas coisas que para a gente é um absurdo, mas que para a cultura local é algo natural, é algo normal. Apesar de a gente ter uma variedade, uma liberdade religiosa no país, chega na Índia que é uma variedade de opções religiosas, né? Então, assim, de adorar sapo, adorar rato, adorar isso, adorar aquilo. Então, assim, uma mudança de paradigma muito grande. E quando a gente traz isso também para um contexto em obras sociais, a gente vê que a igreja também, historicamente, ela sempre, nós vamos ver, né, nesta manhã, que ela sempre passou por esses desafios, né? Desde a igreja do primeiro século, né, que ela já nasce ali no, no movimento, né, do dia de Pentecostes, em que era uma festa judaica e que havia muitas pessoas de fora, muitos que foram lá para conhecer a cultura, né, participar de uma festa e aí foram impactados ali com a palavra, com a descida do Espírito Santo. Enfim, então a obra social ela geralmente está associada a essa missão da igreja, né? Porque uma igreja sem obras, ela é uma igreja morta. E obras sem igreja é simplesmente uma ONG. Então ela só tem um papel ali político-social. E quando a gente vai falar também desse papel histórico da igreja, é algo que eu vou falar um pouco nessa manhã, a gente vê que esse papel da igreja ele está ligado a uma política econômica, uma situação econômica, né, política econômica do país, e que a igreja, no seu papel de ser exemplo, de ser sal na terra, ela tem que sempre estar o quê? Participando e impactando e mudando a história de uma nação, uma história de uma região, a história de um país e sendo exemplo. Então, quando a gente vê muitas vezes, né, desastres naturais, as igrejas se envolvendo, esse é o papel da igreja, esse é o papel da nossa igreja. Então, eu me lembro de Brumadinho, nós fizemos uma campanha, né, para ajudar não só a igreja, mas a população de Brumadinho, né, quando houve o rompimento da barragem. Então, assim, esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, né, de, claro, evangelizar, porque ela não é ONG, mas também desse cuidado e dessa mudança social que ela tem que ter. E eu vou citar exemplos, né, aqui nessa manhã, de como que a igreja, em algum momento, talvez representada por alguma pessoa, mas que impulsionou várias pessoas a gerarem um impacto social. Então, queria falar aqui só um pouquinho sobre fé e obras, né? Basicamente, eu vou citar algumas coisas que foram ditas aqui nas outras aulas, né?
Então, em Tiago, capítulo 2, versos 18 a 22, diz assim: Mas dirá alguém: Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então Tiago, né, quando ele escreve a igreja, ele chama a atenção da igreja ali no primeiro século, e a gente vê essa necessidade, né, de chamada de atenção. Por quê? A igreja no primeiro século ela nasce com a promessa da volta de um Salvador, né? E assim como hoje a gente vive. Mas eles criam muito na volta do Salvador para semana que vem, para próximo mês. Então eles tinham muito uma visão assim, e em alguns momentos ela começou a se perder nessa questão das obras, né? E eu vou falar aqui sobre sobre o contexto histórico, e isso é algo muito sério, porque muitas vezes a gente fica tão impactado, tão extasiado com o amor de Deus, com os convívios com os irmãos, que às vezes a gente se esquece de um vizinho que está passando fome, de uma criança de rua, que a gente não precisa fazer nada por uma criança de rua, por um morador de rua, por alguém que está padecendo. Então, meus irmãos, a obra ela está associada à fé. Martinho Lutero trouxe a citação aqui. Ele disse o seguinte: as boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam o homem mau, mas o homem mau pratica obras más. Então, ou seja, o que Lutero quis dizer com isso? O que Tiago está nos dizendo, né? Nos disse através dessa carta? Que a, as obras elas acompanham a fé. As obras ela acompanha a vida de um cristão. Então, meus irmãos, nossa vida tem que ser baseada em fé e em obras. O justo viverá pela fé e as obras o acompanham, né? Existe uma citação que diz que a fala até muda, né? Mas o exemplo arrasta. Acho que eu trouxe ela aqui essa manhã também. Mas isso não é um autor desconhecido dessa frase, mas como que as pessoas às vezes a única Bíblia, muitas pessoas, a única Bíblia que ela vai ler é a sua vida, é o seu dia a dia. Então, ele era um homem de fé, mas era um homem também piedoso. Ele era um homem de fé, mas era um homem que mudou a sua sociedade, que impactou, que tinha uma posição diferente. Em Lucas, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 43 a 45, Jesus disse assim: Uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore ruim dá maus frutos, pois toda árvore é conhecida pelos frutos. Pois um homem não colhe figos de espinhos, nem uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, meus irmãos, aqui Jesus ele deixa claro que o fruto e as obras de todo homem é o resultado que está no coração. Então, quando nós falamos de fruto, nós falamos de obras, nós falamos de exemplo, nós falamos de várias situações. Mas o que eu quero trazer aqui nessa manhã é que isso, meus irmãos, é algo que tem que acompanhar as nossas vidas. Tem que acompanhar as nossas atitudes, o que a gente pretende transmitir para os nossos filhos, né? Então, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, assim, é uma mudança que a gente tem passado recentemente. Agora está uma polêmica, né, na internet. Houve aí uma propaganda do Burger King, né, querendo ensinar.
através das crianças, ensinar sobre formas de amar, né? E a gente vê como que isso hoje tem sido pregado de uma forma pesada sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, e que a gente precisa ser exemplo, porque o tempo todo estão todos sendo bombardeados com tantas informações e tudo, e que assim, não adianta a gente achar que nós vamos fazer o bem da maneira errada, não vamos. Existe fazer o certo da maneira certa. E toda vez que a igreja tentou se desviar e fazer o certo da maneira errada ou o errado da maneira certa, vamos dizer, Deus não estava naquilo ali, Deus não estava acompanhando aquilo ali. Por quê, meus irmãos? Quando alguém nasce de novo, ele é selado com o Espírito Santo. Ele recebe uma nova natureza e se torna filho de Deus. E se tornar filho de Deus, né, ser essa nova natureza, é produzir frutos. Então, mais uma citação aqui de Lutero, né? Estou trazendo as citações de Lutero aqui porque eu me baseei muito no livro de Lutero. Mesmo se eu soubesse que o amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. Ou seja, conta-se uma história, né, de uma criança que estava na beira da praia e aí estava ali centenas de milhares de estrelas do mar ali na beira da praia, né, que houve comportamento no mar e as estrelas ficaram ali tudo na areia, né? E aí a criança pegava uma estrela e jogava no mar, né? Ele ia lá, pegava mais uma e havia milhares e milhares de estrelas do mar ali. E aí a história diz assim que um homem chegou nele e falou assim: "Oh, você acha que você vai conseguir devolver todas essas estrelas para o mar?" Aí ele vira para o homem e responde: "Não, com certeza eu não vou conseguir devolver todas as estrelas do mar, mas a minha parte eu fiz." Ou seja, meus irmãos, o que eu tiro, né, de lição, né, desse conto, dessa história, é que muitas vezes a gente está preocupado assim: o que eu vou fazer para impactar e mudar algo tão grande? Eu sou tão pequeno. Mas às vezes a gente precisa fazer só a nossa parte. Às vezes, sem ninguém saber, o que precisa é ajudar um irmão que está passando necessidade, que às vezes, né, como o Rodrigo, né, ele citou aqui, muitas vezes a pessoa fica com vergonha. Diácono Rodrigo, viu, meus irmãos? Ele citou, a pessoa fica com vergonha, a pessoa fica constrangida em se abrir. Mas às vezes você ali, Deus vai te tocar e você vai lembrar daquela pessoa, fazer uma ligação e vai descobrir uma situação que não necessariamente você precisa envolver a igreja, mas você mesmo consegue ajudar a estender a mão àquela pessoa. Ou então um vizinho, que às vezes nem é um irmão da igreja, mas que também precisa, está passando uma necessidade. Então, as obras que nós fazemos são extremamente importantes. Seja em conjunto com a igreja, juntando esforços para ajudar Brumadinho, para ajudar Amazonas, Manaus, seja nesse sentido, ou seja também num sentido ali único, sua, de família, de ser humano, em ajudar o próximo. Alguém abre o microfone, quer falar? Ok, vou continuar aqui. Então, quando a gente fala sobre o papel histórico da igreja em obras sociais, eu trouxe aqui a passagem de Atos que fala ali logo após né, a festa de Pentecostes, né? E diz aí o seguinte: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo em graça de todo o povo. E todos os dias se acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Ou seja, meus irmãos, a igreja do primeiro século, ela começou com um amor tão grande e que, olhando de um ponto de vista, né, e aqui eu tenho que tentar fazer esse olhar para a histórica de um ponto de vista social histórico, é que a igreja ela começou a vender suas propriedades para se ajudar.
para repartir com todos, para ajudar o próximo. Ou seja, eu não estou falando aqui nessa manhã que você precisa vender sua casa para ajudar o próximo, mas eu estou falando assim que na igreja do primeiro século ali era necessário, né, foi necessário naquele momento um investimento social muito grande. Porque o contexto daquela época é que as pessoas eram miseráveis, extremamente miseráveis, né? Naquele contexto daquela época, 98% ou 99% do mundo era miserável. Então, assim, os nobres ali, pessoas que tinham propriedades, eram poucos. E ali na igreja do primeiro século, né, para impulsionar o crescimento, é claro que isso foi uma estratégia de Deus para aquele momento, eles vendiam tudo, repartiam com todos. E o que aconteceu? A igreja ia crescendo, eles viviam felizes, com singeleza de coração. Ou seja, era algo que na igreja do primeiro século era algo muito natural, era muito normal, era, né, algo normal, era uma atitude ali que as pessoas realmente estavam abrindo mão daquilo que elas tinham para viver pelo bem do próximo. E com isso, fazer com que o evangelho se expandisse cada vez mais. Por quê? O valor da propriedade ajudava um apóstolo, né, que estava em viagem missionária, ajudava a manter a igreja local, ou seja, ali foi impulsionado. E quando eu vejo isso, a gente vê que o quê? As obras sociais, como também afirmado pelo Rodrigo, ela depende de dinheiro. Né? Então, assim, a gente vê que sempre foi necessário, sempre houve essa necessidade de engajamento financeiro. E ali na igreja do primeiro século, a gente vê como que isso fez com que os apóstolos se atentassem e falassem, olha, né, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2, verso 10, recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Então, ou seja, o mais pobre, ele sempre foi aquela pessoa que precisou do cuidado, em que a igreja tinha que se atentar contra eles. Era uma recomendação dos apóstolos para o apóstolo Paulo, que ele falou assim, olha, fiz com diligência. Então, o contexto, né, a existência daquele que tem pouco recurso financeiro, do pobre, sempre houve na história da igreja. E a história e a igreja, ela sempre teve que o quê? Atender essas pessoas. Esse é o papel da igreja. Então, às vezes a gente lê esse verso, né, com uma outra percepção, mas quando a gente traz para uma situação política, econômica, a gente entende o quê? Olha, havia muitos pobres. E esses pobres o quê? Requeriam cuidado. Requeriam um trabalho, um esforço maior. Então, ou seja, desde a igreja do primeiro século, a gente vê que era necessário o quê? Um cuidado com aqueles que tinham necessidade. Em Tiago, capítulo 1, verso 27, Tiago diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Mas olha o cuidado aqui, olha, visitar os órfãos e as viúvas na tribulação. E esse visitar, na palavra grega, quer dizer o quê? Suportar mesmo, de dar suporte, de prover. Então, mais uma vez, tirando aqui de um contexto espiritual e levando para um contexto social, político, econômico, a gente vê que o quê? Essas pessoas, elas eram abandonadas à margem da sociedade. Os órfãos, né, quando perdiam seus pais, perdiam tudo. As viúvas, em muitas situações, perdiam tudo, porque o marido era o provedor do lar e ela não tinha como se manter, ela só cuidava da casa. Então, mais uma vez, Tiago trazendo à memória aqui o cuidado que a gente tinha que ter com os órfãos e as viúvas. Ou seja, uma ação social, um cuidado da sociedade, um cuidado. E ele não fala que, olha, visitar os órfãos e as viúvas da igreja. Não. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.
Então, meus irmãos, Rafael, pois não. isso é muito interessante, esse versículo, porque isso traz para a gente bem, está bem patente nos dias de hoje, né? Só ontem eu recebi a notícia de 3 pastores que morreram por conta da Covid, né? Até amigo do reverendo Raimundo, é missionário lá e membro da primeira igreja presbiteriana lá de Boa Vista, em Roraima, e uns 2 lá do norte de Minas. E eu fico pensando, quantas esposas de pastores estão aí, né, viúvas, com crianças ainda. Então, cabe à igreja muito, nesse momento aí, a gente está orando para que as igrejas realmente deem a assistência necessária a essas viúvas, tá? Eu não me esqueço, tem hora que eu não me, às vezes nem foi por esposa, nem foi por Covid, né? Eu lembro daqueles 2 pastores que morreram no mesmo dia, de câncer, orando pelas esposas. Uma é Cláudia, mas a outra não me lembro o nome. Então, assim, a gente tem que estar. Às vezes a gente não tem muito contato, mas só orar e pedir a Deus para que as pessoas que estão mais próximas, né, que de alguma forma atendo ali às necessidades dessas viúvas. Isso é muito importante, tá? Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso. Então, vale aí que nós oremos para que as igrejas presbiterianas e as outras também, né, honrem esses compromissos com as esposas, com as famílias dessas viúvas aí, viu? Sim, é muito importante, né? É, a gente suportar, né, essas viúvas, esses filhos que ficaram, né? Acho que é o papel da igreja. Isso não é uma despesa ou um custo para a igreja, mas é um investimento, né, que a igreja, e eu acredito, né, que a nossa IPB, a nossa igreja, ela tem um papel muito ativo nisso, né, porque é, hoje a gente vê como que o pastor ele tem ali o seu salário, tem o seu cuidado, junto com a sua família, tem a sua casa. Então, assim, cabe oração, cabe também a ligação nesses casos, né? Igual a Jaqueline colocou, ainda mais que as pessoas estão próximas, às vezes, né? Situações, às vezes você não tem como ajudar financeiramente, mas às vezes uma ligação, uma palavra de amor, de carinho. Então, essa pode mudar também a vida dessas pessoas. Mas é claro, a igreja ela tem esse papel de ter esse cuidado também de ajuda financeira, né? de custear, enfim, porque foram pessoas que podem ter sido ceifadas ainda cedo, né, pastores, mas que se dedicaram a sua vida ao evangelho, né? Ou seja, a vida deles, o esforço deles não foi em vão, né? Fizeram um bom trabalho. Rafael, Hum, eu queria destacar o seguinte, que quando a gente usa a palavra sustentar, né, essas pessoas, né, se a gente fizer o trabalho bem feito, nós vamos sustentá-las na mesma situação. Nós não vamos deixar que elas percam, né, aquela situação que elas tinham antes de se tornarem viúvas, antes dos seus filhos, né, ficarem órfãos, né, de um dos pais. E então essa palavra sustentar é muito importante. A sim, gente deve atuar no sentido de manter, né, sustentar a pessoa para que ela não entre numa situação grave de necessidade, seja emocional, seja material, para depois a gente socorrer. Então, a gente tem que ficar atento desde o início, desde que o fato acontece, exatamente. né? Para que a gente possa atuar corretamente no tempo certo. Muito bem colocado, Isma, né? É por isso que é um trabalho contínuo, né? A obra social ela não pode ser só no momento de crise, né? Como eu citei Brumadinho, mas ele tem que ser algo constante. E aí muitas vezes, né? Até ali no cuidado da vida do pastor, né? Dentro da nossa governança presbiteriana, a gente vê que existe esse cuidado e essa provisão, né? E, e não pode ser diferente com as viúvas, né, de pastores ou não, né? Uma viúva da igreja também, que às vezes vai necessitar de um sustento, né?
Então nós vemos que desde o Antigo Testamento, lá em Provérbios 31, verso 9, né, abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Ou seja, provisão. Então ali, né, Salomão, na sua infinita sabedoria ali, né, infinita eu acho demais, né, mas sua grande sabedoria, ele disse, né, justiça aos pobres e aos necessitados. Então nós precisamos fazer, né? Avançando aqui, meus irmãos, aí eu queria entrar um pouquinho no contexto histórico até o final do século III, porque como eu disse, a igreja, ela tinha o papel social dela sempre foi algo nítido, sempre foi algo que realmente impulsionou o crescimento da igreja e que era um zelo dos apóstolos, né, dos pais da igreja, chamados pais da igreja, e que isso se perpetuou. Mas havia, às vezes a gente fala assim, mas quando que eu vou fazer a obra social? Ah, eu vou fazer depois da pandemia, eu vou fazer depois que passar essa tribulação política que o mundo, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, né, de mudanças e etc. Mas a gente vê que desde a igreja do primeiro século, né, os cristãos eles sofriam perseguições e perseguições duras diretamente dos imperadores. E aí ele tinha mais um caráter político do que propriamente religioso. Então, era para conter um crescimento ali mais uma vez, irmãos, tirando um pouquinho aqui de um contexto espiritual, mas trazendo para um contexto político-social, ele tinha que romper ali um crescimento de uma nova filosofia que estava incomodando uma filosofia que já havia. Então, assim, havia uma pressão política muito grande em cima desses imperadores para que perseguisse os cristãos. Então, eles, né, por serem duramente perseguidos, os cristãos eles tiveram que se organizar em uma estrutura bastante sólida para sobreviver. Ou seja, eles tinham que lutar contra a perseguição, tinham que evangelizar e ainda tinham que continuar com as obras sociais. E a gente sabe, né, que as perseguições fizeram com que o cristianismo fosse cada vez mais fortalecido. E aí a gente vê lá, né, em Atos que eles vendiam, repartiam, né, se uniam cada vez mais, dividindo às vezes o pouco que tinha, né, aceitavam o martírio sem hesitação. Existem, né, até movimentos assim que falam, né, cara, se você for morrer por Cristo, morra com alegria, né? Se dê com alegria. E a gente vê que isso acontece muito no mundo onde há perseguição ali, né? Nas missões, onde pastores não negam a Cristo junto com suas famílias e são levados ao martírio. Mas por quê? Na certeza da salvação. E o que fez com que isso acontecesse naquele período, até o final do século III? O seu exemplo fez novos e numerosos adeptos. Então, meio a uma crise e falência dos poderes públicos, a igreja crescia, a igreja prosperava. A última perseguição foi decretada pelo imperador Diocleciano, na segunda metade do século III. Somente no final do século III, início do século IV, é que o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, que foi o quê? Concedendo liberdade ao culto dos cristãos. Então, foram 400 anos de extrema perseguição, tentando acabar com o povo. E aí eu me lembro lá de Gamaliel falando, pessoal, deixe os cristãos, deixe esses apóstolos pregarem esse Cristo. Se realmente for obra de Deus, vai perpetuar. Se não, vai acabar como qualquer outro movimento. Então, quando eu lembro, né, dessas palavras em Gamaliel, acho que é Gamaliel 3 ou 4, Atos 3 ou 4, né, tem lá essa história de Gamaliel,
a gente vê que perpetuou, né? Vem perpetuando. Estamos aí há mais de 2000 anos com a igreja fundada, com uma sólida organização, né? Um dos motivos de eu ter vindo para a igreja presbiteriana foi exatamente por entender a organização da igreja presbiteriana, como que é o seu governo. Então, assim, a gente vê que existem igrejas reformadas, não só, né, no contexto presbiteriano, várias igrejas reformadas que têm uma organização que sólida, de cuidado com o próximo, de cuidado com os irmãos, de cuidado com as ovelhas. E esse exemplo faz com o quê? Né? Houve um crescimento ali na década de 90, nos anos 2000, do quê? Né? Da igreja neopentecostal, né? Do pentecostalismo. E como que a gente vê que agora, nessa última década, várias pessoas estão falando assim, olha, legal, conheci o pentecostalismo, vivi numa igreja pentecostal, mas agora eu estou entendendo a teologia reformada. E aí a nossa igreja, por exemplo, eu já cheguei num contexto que ela já estava em crescimento, e como que a nossa igreja cresceu tão rápido, em tão pouco tempo, que aí a gente começou a ter a galeria cheia, a igreja de baixo cheia, os irmãos sentados lá de fora e, e, no, e no salão João Calvino, ou seja, nos últimos cultos que eu já fui, a igreja estava extremamente cheia. Então a gente vê que o quê? Uma base sólida de organização faz com que a igreja cresça. Mesmo com perseguição, mesmo com movimentos, com ventos de doutrina, a igreja cresce. A igreja cresce. E sempre nesse quesito, defendendo o quê? A certeza da salvação, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente tem que pensar que uma vez, né, e uma das coisas que eu também admiro muito na nossa igreja é isso, que quando a gente começa a abrir para outros ventos de doutrina, abrir para novas ideias, o que acontece com a igreja? O que começou a acontecer com a igreja na Idade Média? Né? Aqui, meus irmãos, eu preciso falar isso porque não é atacando uma instituição, mas é o que aconteceu realmente com a história da igreja que foi se perdendo. Então, ela foi crescendo muito num patamar ali de excelência, de cuidado com o próximo, de perseguições, e depois dessas perseguições, a igreja começou a tomar posições o quê? Notáveis em meio à sociedade. Então eles se estabeleceram ali no meio político, né? Nós sabemos que, por exemplo, houveram papas que eles eram ligados a famílias reais, se não era o próprio rei. Então a igreja começou a conquistar espaço, a ter mais poder, e não só poder no campo das ideias, mas também no campo material. Então, a influência política e econômica da igreja começou a se tornar o quê? Uma ameaça aos princípios religiosos. Porque a igreja começou a ter tanto poder material e de conhecimento também, porque aí agora não é todo mundo que vai ter acesso à escritura, né? Vai ser um representante que vai transmitir na língua materna, enfim. Houve tanto um crescimento ali, uma necessidade, que às vezes, e é interessante que essas coisas começam assim, não, vai ser importante para que as ovelhas de Cristo conheçam ali, né, o grego, né, a língua oficial, né, e aí assim, começa com algo muito lindo, mas aí começa o quê? A se tornar, em vez de ser algo inclusivo, passa a se tornar algo exclusivo, ou seja, poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas realmente viviam conforto material. Então a igreja começou a ficar rica, né? E assim, houveram pessoas que se levantaram, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então eles foram exemplos de membros da igreja, de pessoas de liderança que
dialogavam com pensadores da antiguidade que se manifestaram muito quanto isso que a igreja estava se tornando. Falaram, olha, está errado isso aí que vocês estão fazendo. Adquirir material, orientar com que as pessoas, né, comprem espaço no céu. E aí o quê? Começou o quê? A perder o contexto de obra social. Então esse foi um período também que se fundou escolas, se fundou igrejas, mas eram o quê? Voltadas para a nobreza. E não para o mais pobre. Até hoje em dia, né, quando você vai estudar, se você for colocar seu filho, né, numa escola, numa instituição católica, você vai ver que ela não é para qualquer um que consegue pagar aquela mensalidade. Existem escolas desse contexto que a mensalidade é R$3.000. Ou seja, não é para qualquer um. E isso foi o que fazendo com que a igreja fosse perdendo esse contexto de obra social. E foi o quê? Se distanciando disso. E aí o que aconteceu? Começou a surgir heresias, seitas, ritos pagãos, e isso associando a um texto bíblico. Então, quando a gente traz aqui, né, não é o objetivo do nosso estudo aqui, mas se você traz isso para o nosso estudo, a gente vê que tudo hoje que é praticado por pela Igreja Católica, né, como festas, ela veio de um contexto pagão e que aí se associou à Bíblia e se tornou uma festa católica. Repito, viu, meus irmãos, não é para atacar a instituição. Isso aqui são fatos históricos. E aí, assim, a igreja, que ela deveria ter tido um papel importante em obras sociais, que começou o quê? A educação. Então, as primeiras escolas foram formadas por instituições cristãs, universidades, né? Foi motivo de inspiração para a cultura, para a filosofia, elemento influente na política e religião. A igreja que começou o incentivo aos cuidados médicos e serviços de bem-estar. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu li algo interessante que foi assim, repare como que as enfermeiras se vestem, né? Ou se vestiam. Agora compare com uma freira. Ou seja, né, os cuidados médicos começou ali numa instituição cristã, né, ali com as freiras, que aí foi o quê? Se expandindo, e que aí trouxe algumas coisas. E principalmente o quê? Influência em termos econômicos. Então, o cristianismo, né, mesmo todo com esse contexto, ela tinha um grande impacto social. Ela tinha um grande impacto de mudança na sociedade. Então, o cristianismo, mesmo ele se desviando em alguns momentos ali, com algumas heresias, com algumas seitas, o cristianismo sempre foi a referência para a moral e ética durante toda a história da humanidade. A gente vê disso a Constituição Americana. A Constituição Americana ali, na essência dela, é formada em cima do cristianismo. Né? Porque os puritanos que foram lá, conquistaram, formaram um país, enfim. Então, ou seja, o cristianismo sempre desempenhou um papel importante na extinção de práticas comuns a culturas e épocas da história. Né? Até hoje, o cristianismo ele faz isso. Então, em muitos contextos havia o quê? O sacrifício humano. E o cristianismo o quê? Se levanta contra isso. Contra a escravidão. Ah, mas historicamente houve uma igreja católica de tal país que apoiou a escravidão. Mas quando a gente volta para o evangelho puro e simples, o evangelho puro e simples é contra a escravidão. É contra o infanticídio, né? Que é matar crianças. Alguém abriu o microfone, quer falar? Fui eu que abri, o Rafael, porque eu estava vendo essa semana, estudando um negócio, e tudo isso é dirigido pelo nosso Deus, sabe? Faz parte da graça comum, a ação do Espírito para conter o mal no mundo. Exato. O Espírito Santo atua no sentido de conter a maldade do homem, a maldade do pecado, né? Então, Deus mantém o mundo dentro de alguns limites para que a vida seja possível
Preservado, né? É uma das funções, né? Essa é preservar a vida, sustentar a vida, mantê-la em condições de continuidade. Interessante isso, né? Muito Então, bem pontuado, Edmo. Sim. Deus usa, né, todos esses recursos, né, que você está citando, para conter o mal mesmo na sociedade. Vamos lá. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, isso que Deus faz, ele é ligado ao quê? A exatamente o quê? A sociedade, né? A política, ao judiciário. Então, né, continuando aqui, né, contra a poligamia, o divórcio até 2010, para você divorciar no Brasil, você tinha que viver um ano separado para depois o judiciário liberar o divórcio. Ou seja, né, isso era uma referência moral e ética que veio o quê? Do cristianismo, de olha, vamos tentar, nem que seja mais um pouco, vamos tentar, porque às vezes o casal volta. Não era para lesar ali ambos ali que às vezes não suportam mais, mas era para que não acabasse o contexto de família, que é algo que um berço que do cristianismo. O incesto, né? Nós temos até exemplo na Bíblia que fala contra o incesto, né? Fala que a igreja viu uma situação de incesto, da infidelidade, a poligamia eu repeti ali, peço desculpa aos irmãos, né? Mas assim, ter várias esposas, né? E agora, e aí eu citei, né, esse cuidado que hoje a gente tem que ter, porque a gente vê essa propaganda do Burger King para citar, né? Poliamor, não sei o que amor, e agora querendo instituir a poligamia como forma de amar, né? Controle de natalidade, aborto e, claro, a defesa do casamento. Então, o cristianismo, né, ele sempre o quê? Teve essa influência socialmente, e que isso é uma obra social também da igreja, por causa disso que o Edman falou, desse controle. Desse controle na sociedade, vamos dizer assim, de um padrão da sociedade, né? Então, quando a gente fala de um casamento, né, de um casal, é um padrão da sociedade. E que muitas vezes quer ser deturpado com o quê? Com a poligamia, com N outras situações. A escravidão, que é algo que até hoje existe, né? A escravidão, pessoas que vêm de outros países em condições subhumanas, chegam aqui, empresas mantêm ela em condições subhumanas, aqui trabalhando pelo mínimo, né? Que é o trabalho escravo. O sacrifício humano, né? Que hoje, se você sacrificar alguém por causa de alguma religião, isso é um crime, você vai preso, a pessoa vai presa se fizer isso. Enfim, então o cristianismo sempre foi essa referência. E aí, eu tenho que trazer aqui um pouco do contexto histórico da reforma para a gente entrar, por fim, para me finalizar, falando das obras sociais que a gente tem atual, né? Principalmente voltado, porque se fosse me falar de todas, né? Porque todas as igrejas têm a sua obra social, mas eu vou buscar focar um pouco mais aqui no contexto presbiteriano. Então, a reforma protestante, ela foi um movimento religioso que foi fomentado por razões políticas e religiosas. Então, assim, ali a gente sabe que espiritualmente havia um plano de Deus para que isso acontecesse, mas que as pessoas que também apoiavam Lutero era porque queriam também derrubar o poder da Igreja Católica. Então havia também ali umas questões políticas, e principalmente quando olhava para o povo, porque a Igreja Católica tinha tanto poder, tanto bens materiais, que o povo padecia de fome. E aí Martinho Lutero, por meio das 95 teses, fez duras e várias críticas à Igreja Católica, ao Papa. Então naquele período, o principal embate entre a Igreja e o Estado monárquico. Então seria uma questão ali de... Por isso que eu estou trazendo um pouco desse contexto político, histórico, né? Porque a monarquia já estava ali vendo que o papel da igreja estava muito mais forte que o deles. E aí havia que ser que o quê? Aquela disputa ali também. Então, além do domínio espiritual que ele detinha, e aí ele manipulava o povo do jeito que ele queria, os reis não conseguiam fazer mais pelo povo, não conseguiam
simplesmente mudar alguma coisa, porque eles falavam o seguinte, olha, nós vamos colocar uma ponte ali para facilitar o comércio. Ah, não tem necessidade não, nós estamos preocupados com o mundo vindouro, não vamos arrecadar, não vai arrecadar mais das pessoas, não. As pessoas vão continuar ofertando o que elas ofertam para a igreja, porque eles iriam o quê? Manipulando as pessoas a viverem ali, à margem da sociedade, viverem ali aquela vida de pobreza, sem ter perspectiva de futuro, né? E com a Igreja Católica dominando e só fazendo o quê? O acúmulo de bens e lucro. Então, como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes o quê? Cobiçavam um poder espiritual e ideológico também. Então havia ali todo um contexto da reforma, tirando ali o lado espiritual, havia toda uma disputa política, todo um contexto em que as pessoas lutavam pelo poder e que isso gera um impacto exatamente nas obras sociais que eram o quê? Pertencentes à igreja. Ou seja, a igreja deixou de fazer as obras sociais, né? Começou a ter o seu acúmulo de bens e lucro e virou o quê? Algo político. E deixou de ser o quê? Algo espiritual. Então a reforma fez com que o quê? A igreja se restabelecesse, a igreja cristã, né, se restabelecesse, começando ali com essa atitude de Martinho Lutero, e aí com outros pensadores, como Calvino e tudo, que foi o quê? Fazendo com que a igreja novamente se consolidasse. E houvesse o quê? Uma organização. E a história do presbiterianismo, né, tá bem encaixada nisso daí, né? Então, a palavra grega presbiteros, que significa literalmente ancião, a crença, ela se firma nas doutrinas bíblicas sobre a teologia reformada, onde se prega a salvação através da predestinação. E na Inglaterra, Escócia e Irlanda, as igrejas reformadas adotaram um governo, uma forma de governo presbiteriano, em vez do episcopal, né? E aí as igrejas ficaram conhecidas como igrejas presbiterianas. E aí, a título de curiosidade, a igreja presbiteriana na Inglaterra e País de Gales é a United Reformed Church, ou seja, não tem a palavra presbiteriana, mas que influenciou também o crescimento da igreja metodista. Então, assim, quando o presbiterianismo ele surgiu no meio de todo esse movimento, de toda essa indagação contra a igreja católica, criando o quê? Uma estrutura numa teologia reformada, com a salvação através da predestinação, porque ali havia por fora John Wesley, né, falando sobre a escolha, né, sobre o livre-arbítrio, e a igreja ela se firmou nessa doutrina, né? E hoje, né, atualmente, antes de voltar aqui um pouquinho para a história, a igreja presbiteriana ela tem mais de 500 entidades operantes e eficientes no Brasil. Então, assim, nós temos mais de 1000 projetos nas áreas de combate à pobreza, políticas sociais, planejamento, capacitação, recursos humanos, fundraising, ou seja, inúmeros programas de atenção à educação e saúde, complementação de renda, geração de empregos, erradicação do trabalho infantil. E isso nós temos ligados a IPB-UCAS, né, que é o Conselho de Ação Social. Então, olha a mudança que aconteceu, né? Então, quando a gente olha para a reforma e a gente vê o resultado dela hoje, e eu estou trazendo só num contexto Brasil, a gente vê como que, assim, hoje a IPB, né, debaixo dela, nós temos mais de 300 leitos hospitalares, com mais de 4.400 atendimentos por mês, mais de 200 escolas ensinando com eficiência e qualidade, 115 mil alunos de pré-escola e a pós-graduação, inúmeras classes de alfabetização de jovens e adultos, apoio a campanhas emergenciais, mutirões e clínicas de curta duração. Ou seja, hoje a nossa igreja, só no contexto Brasil, olha o tanto de trabalho que a gente tem e que às vezes a gente não conhece, não tem ciência. Esses dados aqui eu trouxe diretamente lá do site do CAS. Ou seja, algo que começou ali com a reforma, que parecia ser um movimento que também não iria vingar,
Que a Igreja Católica falou, deixa esse Lutero então, vamos ver o que vai dar. Ele não vai acabar, ele é uma voz única. Olha hoje onde chegou. Ou seja, se voltou não ao só o seu papel espiritual, mas também ao seu o quê? Aspecto social. Rafael, Hum, é interessante a gente ver esse trabalho aí, e que eu queria só destacar aqui. Você vê, Martinho Lutero, ele contribuiu para a educação, entre outras áreas aí, mas estou falando da educação, que eu comecei a fazer o mestrado no Cefet, parei, mas eu queria falar sobre o impacto da reforma protestante na educação. Mas só que nem o orientador quis isso, sabe? Falou assim, não, aqui não tem espaço para isso, você não vai encontrar, não. Encontra Paulo Freire, a escola alemã, se você estiver falando isso aí, tudo bem. Mas aí eu comprei vários livros e eu achei bem interessante que Calvino foi, lá em Genebra, ele abriu a primeira escola pública para mulheres e para o pessoal também. Olha como que ele sim. deu acesso à educação, né? Nessas pesquisas que eu fiz anteriormente. E também eu achei interessante esse livro, quem quer saber um pouco mais, A Força Oculta dos Protestantes, do André Biele, ou Bielê. Ele fala de tantas áreas que o protestantismo ele chegou, né? Direitos humanos. Você pode ver que os direitos humanos têm base cristã. Né? Sim. Aqui tem outro, Calvino e a influência de seu pensamento, ensaios brasileiros sobre Calvino e o calvinismo. Né? Outra coisa que o protestantismo, o cristianismo, o direito ele tem toda a base no cristianismo. O Enoch Wines, a República Hebraica, lei orgânica do Estado hebreu. Você pode perceber que o direito vai tudo em cima do que Moisés, do que foi feito ali na Bíblia. Então, você vê a base do cristianismo também no direito, né? E na economia, pensa bem, tem esse livro aqui, ó, O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Né? Então, para você ver, agora, voltando bem especificamente para a nossa igreja, um livro interessante, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Então, muita coisa interessante sobre a igreja, para a gente, às vezes, até valorizar mais aquilo que nós temos, né? Sim. É interessante isso aí, você deu esse panorama todo de outras, né, linhas, denominações, mas chegar no presbiterianismo, tanto que tem feito aqui, que a gente nem fica sabendo, né? Pois é. E muito obrigado pela contribuição, viu, Jaqueline? É bem isso mesmo, meus irmãos. Como que a igreja, né, ela, na sua história, ela influencia todo esse quesito social, econômico, político, tanto para o mal, né, como aconteceu que se desviou a Igreja Católica ali dos seus princípios, mas que depois foi resgatado pela reforma, chegando a isso aqui, onde a gente vê que, assim, eu até trouxe aqui, né, do Diácono Rodrigo, assim, algumas das campanhas que a gente teve, que foi feita ali pela CAS, e aí, desculpa, alguns dos pontos, né, como que a igreja atua no alívio, né? Então, por exemplo, né, nós tivemos ações para amenizar o impacto pela pandemia do Covid-19. Eu trouxe o Covid-19 aqui, mas histórica, porque está mais recente, né? Tá um assunto, mas a gente vê como que a igreja, ela sempre se posicionou, seja na pandemia, seja em qualquer situação, no quê? Com ações realmente sociais, por campanhas de oração, porque a gente sabe que também tem um contexto espiritual, e no contexto o quê? Material. Então, ou seja, né, atuando ali naquela parte que o Diácono Rodrigo falou muito bem, no alívio, né, que no primeiro momento, às vezes, é necessário o quê? Uma provisão urgente para o necessitado. Então, esse é algo que a igreja vem fazendo e que eu trouxe como exemplo a Covid-19, como eu disse, é mais recente. Mas isso está o quê? Sempre esteve na nossa história. Sempre esteve o quê? Presente dentro do cristianismo, né? Eu trouxe aqui a questão da reabilitação, né? Também que foi outro ponto citado pelo Diácono Rodrigo, que é o quê? A busca de restaurar pessoas e comunidades. E aí eu quis falar um pouquinho sobre Calbart, né? Apesar que ele tem alguns pensamentos, filosofias ali um pouco, vamos dizer, que é necessário um debate, né? Enfim, mas eu gostaria de trazer uma atitude que ele teve, muito importante para a história da humanidade e para o cristianismo. Porque
Eu não sei se você sabe, algumas pessoas acusam a igreja de ter apoiado o nazismo, o cristianismo de ter apoiado o nazismo. E realmente, algumas pessoas ligadas ao cristianismo na época fizeram um apoio a Hitler. Mas, né, não é todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, eu costumo falar isso. Então, assim, Karl Barth, ele foi um teólogo reformado suíço e ele foi considerado um dos maiores teólogos, é considerado muitas vezes um dos maiores teólogos protestantes do século XX, onde ele combateu primeiro a teologia liberal. Então, essa teologia liberal que hoje tem sido propagada, do ecumenismo, de que pode tudo dentro da igreja, que não existe pecado, ele foi uma das primeiras pessoas a se levantar contra essa teologia liberal. E olha que ele estudou em uma universidade que se ensinava teologia liberal. Então ele conheceu, então ele tinha o quê? Autoridade para falar. E ele foi também um dos primeiros cristãos na história a se opor ativamente com Adolf Hitler e ao regime nazista. Então, por causa disso, ele foi expulso das universidades, porque a Suíça ela foi dominada ali pelo nazismo, e aí as pessoas tinham que fazer a continência lá de Hitler lá todos os dias antes de começar as aulas, e ele se opôs ativamente a isso. Ou seja, a sociedade estava apoiando o nazismo e ele se levantou contra aquilo ali. Ele se levantou contra aquele regime que ainda não tinha se tornado tão genocida em cima dos judeus, né? Ainda antes de começar, ele já falou assim: olha, tem coisa errada aí, isso não provém de Deus, não. E aí o quê? Ele foi obrigado a demitir-se da sua cátedra na Universidade de Bonn por se recusar a prestar juramento a Hitler. Ou seja, pessoal, olha o impacto social que Karl Barth trouxe. Todo mundo indo para uma onda e ele falou assim: opa, tá errado. Então, às vezes, a obra social, como eu disse, não é só uma ajuda financeira, não é só uma provisão, mas é o quê? Se levantar contra isso que está acontecendo, por exemplo, hoje em dia, onde tudo é permitido, toda forma de amar é amor, e aí vai. E a igreja, ela tem que ter esse papel de se levantar, faz parte da obra social da igreja, se levantar contra isso que está acontecendo no mundo. Por ter o quê? Por ter o seu papel histórico, na moral, na ética. Karl Barth poderia ter seguido o fluxo. Era professor universitário. Mas ele fez o quê? Ele preferiu se levantar contra. Alguém abriu o microfone? Quer comentar alguma coisa? Não, né? Vou continuar aqui porque meu tempo também está acabando. Então, mudança contínua. Nós tivemos um destaque de missionários, né, em obras sociais que eram missionários presbiterianos, um destaque no Jornal Nacional, foi em 2009, onde falam de presbiterianos que foram para Dourados, com autorização da FUNAI, para levar o cristianismo para a maior aldeia do Brasil. E o interessante é que eles chegaram lá e encontraram, né, a matéria está disponível no YouTube, eu vou depois postar o link também, ela é um pouco grande, por isso que eu não trouxe, em que eles levaram o quê? Escolas, hospital, eles fundaram um hospital na aldeia para os índios, né, que muitas vezes ficavam ali só com os rituais. Ou seja, esses missionários presbiterianos abriram mão de tudo que eles tinham para ir para lá, abrir uma escola, e olha só os desafios, tiveram que aprender a língua indígena, traduzir a língua indígena, e com isso que formar ali, ensinar os indígenas, né? E com isso falar sobre a palavra. Ou seja, mais um tópico lá, né, do Diácono Rodrigo, o desenvolvimento, a mudança contínua. E foi algo lá que começou em 1928 e que se perpetua até hoje. E que hoje, né, fala assim, olha, o testemunho lá da Índia, ela fala assim, ó, foi Deus que mandou a missão. Tantos caciques, os rezadores, falam disso. Se não fosse Deus, o Kaiowá
estaria reduzido, muito reduzido, porque nós iríamos morrer tudo. Então, ou seja, uma mudança, uma transformação ali naquela vila indígena, que levou não só a educação, mas também é um papel muito grande da igreja presbiteriana, construir ou apoiar hospitais. A escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela surgiu, né, essa escola bíblica que a gente vive aqui hoje aqui para compartilhar com os irmãos, ela surgiu de uma ação social da igreja, onde ela queria o quê? Alfabetizar através do ensino de fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo, eles queriam alfabetizar. Então ali, em 1780, havia muitas crianças marginais ali, vivendo ali de uma forma desregrada, vivendo ali, passando fome, e a igreja falou o quê? Vamos trabalhar nas crianças. E aí eles começaram a alfabetizar, e tem um destaque que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado. Ou seja, a escola bíblica dominical mudou a história da Inglaterra, da cidade ali. E em pouco tempo, né, já tinha 250 mil alunos, isso se expandiu. Hoje quando a gente fala de alfabetização, né, aí, por exemplo, a nossa igreja, ela tem a Mackenzie, né, a Universidade de Mackenzie, que é referência mundial, né, de universidade, enfim. Então tudo começou ali com uma sementinha. Então, no Brasil, né, nós tivemos aqui, em 1855, a primeira escola também, com foco na alfabetização das crianças carentes, e aumentou tanto o número de pessoas estudando a Bíblia, que ampliou para jovens e adultos. Ou seja, começou algo pequenininho no Brasil também, que cresceu. Então, hoje a escola dominical conta com 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas protestantes no mundo. Então, se você, né, Martinho Lutero disse, se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Um dia alguém olhou para um grande problema, que era a falta de alfabetização. E aí ele fez o quê? Resolveu a alfabetização e levou a palavra. Os hospitais, né? O medo da ciência é uma acusação injusta contra as igrejas, né? Quando a gente olha historicamente, tanto para o contexto filosófico também quanto para os hospitais, as igrejas sempre tiveram um papel importante nessa questão, né? Então, os agostinianos estiveram por trás de muitos hospitais, inclusive o mais antigo de Londres. No Brasil, em 1890, surgiram os primeiros esforços, onde alguns presbiterianos lideraram a formação de uma sociedade evangélica para a criação de um hospital não denominacional, ou seja, para todos. Em 1945, um pastor, né, formou aí que ele fundou o Hospital Evangélico da Mackenzie, né? E hoje, né, nós temos a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, que hoje a gente faz parte e mantém o Hospital Evangélico de Belo Horizonte. E aí, assim, isso aqui são alguns exemplos, viu, irmãos, dos impactos da nossa igreja no âmbito social. Então, assim, a igreja ela sempre teve uma postura, a igreja cristã, historicamente. E a nossa igreja ela não é diferente. Então, hoje nós temos uma das maiores universidades também do mundo, que é a Yale, que foi formada na Inglaterra, que veio de uma igreja presbiteriana. Temos, né, como eu citei, a Mackenzie aqui no Brasil, diversas. Nós temos aqui números aqui de dar inveja para muita gente das ações sociais que nós temos feito como presbiterianos. Então, assim, é claro que também, assim, existe das igrejas católicas, existe da Lagoinha, né, das igrejas batistas, mas eu trouxe para cá. Ou seja, o que eu quero transmitir nessa manhã, concluindo, é que nós temos um papel no meio da sociedade, fazemos parte dessa transformação, temos que nos posicionar, sim,
seja politicamente, seja socialmente, porque nós somos fatores de mudança na sociedade. Além de parâmetros espirituais, também de parâmetros sociais. Rafael, Bom, é isso. a gente tem que falar também, até para a família, para os filhos que estão na escola, desse passado, sabe? Porque na escola, por exemplo, fala que a igreja não pode ligar com ciência. Mas é só a gente começar a estudar a biografia de físicos e químicos que ganharam prêmio Nobel de física, de química, cristãos que ajudaram. Mostrar para eles que Princeton, uma das principais universidades americanas, ela foi fundada por presbiterianos. As principais universidades americanas, elas foram fundadas por metodistas, congregacionais e presbiterianos. Exatamente. Harvard é um exemplo desse. Na porta do laboratório de química tinha um versículo do Salmo, falando que o universo foi criado por Deus. Então, com o passar do tempo, isso foi secularizando cada vez mais, e esse é o papel nosso, como família, começar em casa e discutir nas crianças que ciência, sim, pode ter toda ligação com religião, né? Isso é muito importante, porque só assim nós vamos levar isso para a sociedade, para todas as áreas, mas começa em casa a gente incutindo isso nas crianças, né? Exatamente. John Harvard, né, ele era um pastor puritano que formou a faculdade de Harvard, né, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ou seja, eu podia trazer aqui N exemplos, é porque não dava tempo, irmãos, mas assim, N exemplos de hospitais no mundo e também faculdades e universidades no mundo que foram fundadas por cristãos, por pastores, por presbiterianos, enfim. Rafael, historicamente, houve uma decisão que ao lado de cada igreja presbiteriana deveria haver uma escola, sabe? Como você citou ali, foi uma decisão histórica de se construir uma escola ao lado de cada igreja presbiteriana. Isso aí foi uma decisão importante, né? Porque desenvolveu, né, como você falou, a alfabetização, a inclusão das crianças, o sustento, né? E hoje, né, o poder público copia, né, o que as igrejas iniciaram, né, lá atrás. Exatamente. Antes não tinha escola igual a gente vê hoje. As igrejas é que iniciaram com isso. E eu queria destacar aqui o versículo, né, de Efésios 2:10, que fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, né, que você destacou no início lá, como você tem que fazer acompanhar, né, a sua fé com um bom testemunho. Então, as boas obras são todas aquelas ações do nosso bom testemunho. Não apenas obras de escolas, de creches, mas todo o nosso bom comportamento, que você diz que o exemplo arrasta, né? Com aquela frase, né? Sim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o nosso bom testemunho glorifica o nosso Deus e nos faz a feitura, né, de Jesus Cristo, né? Então, a gente, de fato, tomar essa forma, né, dia a dia, né? Muito bom, viu, Rafael? Graças a Deus por essa lição, viu? Amém. Graças a Deus pela sua participação aí. E isso foi muito importante para nós revermos e aprendermos, né, muitas coisas. E eu lembro de Mateus 5, né, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aí. E eu destaco, viu, o seu esforço, porque eu sei que você está trabalhando apertado, né, na nova fase da empresa aí. Sim. Mas Deus recompensa, viu? Tanto a você quanto a nós. Muito obrigado, viu, Rafael? Não, mas é um prazer. Eu confesso para os irmãos, assim, que eu fiquei até 1, 2 horas da manhã montando durante alguns dias, mas é com prazer, é com alegria que eu faço. E...
Gosto de ter essa coisa. São 10h21. A Jacimar está aí ainda? Tá. Estou presente. Jacimar, faz uma oração para a gente encerrar aí, agradecendo a Deus. Por favor. Sim. Está me ouvindo? Estamos. Sim. Sim, mas eu queria só dar uma palavrinha antes da oração, mostrando que o trabalho social que a igreja desenvolve favorece também que nós, individualmente, possamos fazer esse trabalho social através da igreja. Foi um aprendizado que eu adquiri com o tempo dentro da igreja presbiteriana. Inicialmente, toda a nossa vida de crente, de membro da igreja, às vezes nós fazíamos assistência social, direcionando o recurso, a ajuda, a pessoa sem o vínculo da igreja. E em algumas situações, dentro da própria igreja presbiteriana aqui, primeira igreja, nós passamos por decepções muito grandes de ajudarmos pessoas e depois descobrirmos que havia um engodo por trás da história contada, da situação vivida. E aí, a partir daí, nós dois aqui em casa decidimos, nós vamos continuar ajudando? Sim, vamos continuar, mas através da junta diaconal da igreja. E você sabe que algumas pessoas até se afastaram desse pedido de ajuda porque tinha que passar pela junta diaconal. E isso fez acertou os pontos, sabe? Eu acho que colocar as coisas nos trilhos, nos devidos lugares. Mas muito bom, viu, Rafael? Muito boa a sua apresentação. Então, vamos orar? Amém. Deus abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estudo, de ampliação, Senhor, do nosso conhecimento a respeito do que o Evangelho significa, o sentido do Evangelho no mundo. E, Senhor, nós temos a nossa memória avivada através desse estudo, Senhor. Tivemos a nossa memória avivada na certeza, ó Deus, de que devemos agir como cristãos genuínos, completos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em qualquer circunstância. Nós te louvamos, ó Deus, pela existência da igreja, porque ela tem sido um farol, Senhor, ela tem sido um indicativo, ó Deus, da sociedade. E permita, ó Deus, que nós possamos ser aquelas pessoas que chamem a atenção de outras que vivem na sociedade, ó Deus, para que percebam, se nós estamos ali, se continuamos congregados, é porque existe alguma razão maior para essa reunião. Que eles se sintam atraídos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Rafael, pela dedicação, pelo empenho que ele certamente fez, Senhor, de nos trazer um assunto tão atualizado, tão abrangente como esse, e tão bíblico ao mesmo tempo. Louvamos o teu nome por isso e permita, ó Deus, que tenhamos hoje um dia abençoado na tua presença. É a palavra, Senhor, que nós desejamos, que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.